meus queridos. Bom, a nossa aula de hoje se encontra na página 66 e 67. Nós faremos a leitura da prática linguística do conto psicológico que está nesse tópico e que tem como título O Vô Maurício e os Livros. Abram o livro de vocês, acompanhem a leitura juntamente comigo, ok? Eu tinha 7 anos e estava na 2ª série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma em nossa casa e construído uma espécie de mezanino, uma sala suspensa formando a metade de um 2º andar, do meio até o fim da garagem. Era uma quarta-feira. Como é que eu sei? Porque o vô Maurício e a avó Luísa iam jantar conosco todas as quartas-feiras e sempre levavam presentes. Passas de pêssego de Pelotas, por exemplo, que eu adorava, língua de gato, meu chocolate predileto, um time de botão, quem sabe, ou um álbum de figurinhas. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno em forma de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era e fiquei com cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenininha. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Àquela altura eu já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim, sozinho, do começo ao fim. Dava até um pouco de medo. Mas, para o meu avô não ficar chateado, e também porque no fundo eu estava com uma pontinha de curiosidade, resolvi começar a ler o livro depois do jantar. Subi para o mezanino, deitei numas almofadas gostosas que minha mãe tinha feito, deixei uma caixinha nova de língua de gato aberta do meu lado e comecei a leitura. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e eu não quis. Ia passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade de ver. Só parei de ler quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para a cama. E meus avós me chamaram para se despedir. No dia seguinte, eu não vi a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro era um pouco esquisito, porque era feito em Portugal e lá eles falam e escrevem diferente de nós. Esquisito ou não, eu só queria saber do Jim. Meu avô teve de me trazer mais um livro da série na semana seguinte e outro na seguinte, e assim por diante até completar a coleção. Nunca mais vi esses livros depois que fiquei grande. Talvez, se eu os visse agora, não ia entender porque gostei tanto. Mas, de todos os livros que já li na vida, nenhum foi mais importante do que Jim e a Bicicleta. Gostei mais de outros até, mas nenhum foi tão importante, porque foi o que me fez descobrir por mim mesmo o que era essa coisa estranha que os adultos ao meu redor estavam sempre fazendo sem que ninguém mandasse: ler um livro. Olha que interessante esse texto do Arthur. Nesse texto nós temos, obviamente, um conto psicológico, porque o narrador personagem está acessando uma memória afetiva lá da sua infância, que foi o primeiro momento, o primeiro contato com o livro. Tia, mas realmente essa experiência é capaz de deixar impressões assim na pessoa para o resto da vida? Eu posso dizer por experiência própria que sim. Na minha infância eu também tive uma história que na verdade não é só da minha infância. Ela me acompanha até hoje. O nome do livro é A Terra dos Meninos Pelados. O autor é Graciliano Ramos. E eu lembro que quando li esse livro, lá na minha infância, eu me identifiquei muito com a história. E automaticamente ela se tornou extremamente importante para mim. O personagem principal era super diferente dos outros meninos que tinham na rua dele. E num certo dia ele descobre que existia uma terra, que chamava de Terra dos Meninos Pelados, onde ele poderia ser comum,
porque as outras pessoas que lá estavam eram parecidas com ele. Tinham a cabeça pelada, os olhos de cores diferentes. Então, até hoje eu não sei explicar exatamente o que foi que despertou a minha atenção nessa história. Eu só sei dizer que foi uma experiência tão legal para mim, o fato de ter pego aquele livro e ter feito a leitura do início ao fim daquela história, que até hoje ela é gravada na minha memória. E eu posso dizer para vocês que foi através dessa história que eu tive e mantive o gosto pela leitura. Foi dessa história que eu despertei a curiosidade para ler, né? A intenção de ler os livros, de começar e de terminar uma história, para saber como que aquele personagem se desenvolveu, o que ia acontecer. E isso eu tive graças a essa experiência. Infelizmente, quando a gente chega, principalmente na escola, a leitura, de certa forma, passa a ser algo cansativo, porque está voltado para o livro, está voltado para o estudo. Então, geralmente, as pessoas costumam colocar uma carga negativa na leitura, mas isso não deve acontecer. Leitura é um prazer. Então, aqui vocês podem ver a ilustração do netinho lá do vô Maurício fazendo a leitura do seu livro, né? Colocado lá no seu quarto, de portas fechadas, mergulhando nesse mundo de imaginação. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Assim como eu contei o meu relato de experiência, eu quero que vocês contem o relato de vocês. Escrever no comentário desse vídeo qual foi o melhor livro ou o melhor texto que você já teve a oportunidade de ler. E depois dizer por que ele foi tão importante, ok?